Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Você está aqui, querido? Boa noite. Graça e paz. Nós vamos compartilhar algo que o Senhor já tem falado comigo um tempo. Na verdade, faz parte da tônica que acompanha a minha jornada. Sábado nós partilhamos um pouco disso. E orando por essa noite, tentando entender no Espírito qual era a direção do Senhor, eu vou seguir a mesma tônica. Então abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 6. Versículo 12 e 13. Aleluia. Nós estamos em um ambiente glorioso. E no meio de ambientes gloriosos, ou melhor, gloriosos, a professora de português fala logo amém. O Espírito Santo tem liberdade para se mover. Levíticos capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, ou melhor, colocará a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Você vai ver uma explicação mais detalhada em Êxodo no capítulo 29, dos versículos 38 ao 42. Para que a gente não se prenda muito ao texto, a gente vai continuar o sermão. O texto que lemos está falando sobre a maneira como devia ser feita as ofertas de holocausto. E toda vez que você ver na sua Bíblia a palavra holocausto, está querendo dizer e afirmar que ali é uma oferta queimada, uma oferta que é colocada ao fogo. E a ordem para o sacerdote era que ele todos os dias, pela manhã e à noite, colocasse lenha sobre aquele altar. Aquele altar já tinha um fogo, e a função do sacerdote não era colocar fogo, era colocar lenha. E ele colocava a lenha e colocava sobre aquele altar, ele colocava o sacrifício. E aquela fumaça subia durante o dia. Quando o sacrifício era completamente consumido pelo fogo, mais uma vez, ele pegava a lenha, colocava novamente sobre o altar, colocava novamente o sacrifício, a gordura, e essa gordura subia mais uma vez. No versículo 13, que é o versículo em que lemos, diz que o fogo devia arder continuamente sobre o altar. A chama não poderia se apagar. Da mesma forma acontece quando é necessário fazer a limpeza ou a manutenção do candelabro. O candelabro era um castiçal de 7 pontas. Então, quando se fosse necessário fazer a manutenção desse candelabro, não podia se apagar todas as chamas. Era necessário, apagava 2, limpava, depois se acendia, apagava 5 e limpava. E assim acontecia consecutivamente toda vez que se manutenia aquele candelabro. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber aqui que uma coisa não podia deixar de acontecer: fogo estar queimando sobre o altar.
Isso fazia parte do hábito, do cotidiano, do padrão, da maneira como o sacerdote devia fazer. Antes que ele fizesse qualquer outra coisa, ele precisava ir até o altar, ver como estava. Se precisasse de mais combustível, ele colocava a lenha, o fogo se acendia mais forte, colocava-se o sacrifício, e esse sacrifício subia fumaça o dia inteiro. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, que no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos ver também em Atos capítulo 2, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, o que se via sobre a cabeça daqueles homens que estavam reunidos eram línguas como que de fogo. Então vemos o fogo representado na antiga aliança sobre uma maneira, alguns historiadores vão dizer que esse fogo contínuo devia, esse sacrifício contínuo devia acontecer porque ele representava uma consagração daquele povo ao Senhor. Visto que nós hoje somos o povo que Deus escolheu, e a partir daí é nossa responsabilidade trazer lenha. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, sua vida é incendiada. Por quem? Pela pessoa do Espírito Santo. Quantas vezes vemos uma representação, um símbolo do Espírito de Deus como fogo? Vemos Deus sendo aquele que é fogo consumidor. Vemos Cristo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Então o fogo é uma representatividade de algo que está em fervor, algo que não para, algo que não cessa. Qual era a função do sacerdote? Levantar pela manhã e antes de fazer qualquer coisa, colocar lenha. Manter o altar incendiado, não aquecido. Colocava-se o sacrifício, a fumaça subindo. Agora a gente faz outras coisas. Fim do dia. O dia para um judeu acaba às 6 da tarde. No fim daquele dia, era necessário voltar ao altar e ver como estava seu estado. Se seu estado não estivesse queimando, se colocava mais combustível, se colocava novamente parte da gordura e se deixava subir a fumaça. Eu quero fazer também uma recomendação literária que fala sobre isso. Eu estou lendo esse livro e cada capítulo é um pouco de combustível que o Senhor tem colocado no meu coração. Uma Vida em Chamas, nós temos na nossa livraria, do nosso irmão Rick Renner. Ele fala sobre 10 maneiras de sermos incendiados. Ele vai falar sobre essa vida em chamas e ele vai dizer 10 maneiras. E ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala o seguinte, que quando a família dele vai se mudar para a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, eles vão se mudar para um lugar muito frio. Os invernos eram muito rigorosos. Então ele faz toda a reforma daquele apartamento. Só que ocorre um problema. O governo não consegue entregar o aquecimento necessário para que eles pudessem ligar automaticamente o aquecedor e a casa pudesse estar aquecida. Então, quando chegou o inverno, eles começaram a sofrer com esse rigor, com esse inverno ruim. Só que era um prédio muito antigo, muitos apartamentos abandonados. Então os filhos dele tiveram uma ideia: vamos no apartamento de baixo, vamos pegar as madeiras e vamos manter a chama, as chaminés acesas.
foram lá no apartamento de baixo, onde pisos e paredes eram revestidas de madeira. Pegaram essa madeira e colocavam o fogo. Acenderam e mantinham ali aquecido. Só que uma coisa interessante, Rick Renner fala que mesmo que aquela chaminé estivesse, aquela lareira estivesse cheia de madeira, se aquele fogo não fosse mexido, não fosse atiçado, não havia fogo para aquecer. O fogo continuava baixo. Então, ele dizia que para que o fogo fosse aceso, não era necessário apenas o combustível. Isso é muito importante. Era bom que tivesse combustível, mas era mais importante, ou tanto quanto, que a gente, de vez por outra, ele com um objeto de ferro grande, é porque agora eu esqueci o nome, atiçasse aquelas madeiras. Para o quê? Para que o oxigênio entrasse, e o oxigênio fazia a combustão, e então o fogo se acendia e aquecia toda aquela casa. Vemos a mesma conselho ou informação ou pedido em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6. Paulo a Timóteo, ele vai dizer assim: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Juliane, mas aí não tem fogo. É aí que você se engana. A palavra reavivar, ela é uma junção de 3 palavras no grego, que significa repetir de forma zelosa o fogo. Toda vez que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu oro para que você reavive o dom que há em você. Paulo está dizendo: Timóteo, repita de forma zelosa, de coração inteiro, o fogo que está dentro de você. Faça isso todos os dias. Nós sabemos que o tabernáculo, o sacerdote e tudo aquilo que acontecia nessa antiga aliança é uma sombra. Está trazendo uma sombra, representava de forma simbólica aquilo que eu e você hoje podemos viver. A Bíblia nos afirma que eu e você somos sacerdotes, somos sacerdócio real. A Bíblia também diz que nós somos o povo adquirido de Deus. Então hoje a nossa função como sacerdotes não é lançar fogo, é lançar lenha. Assim como o sacerdote pela manhã ia até o altar esse que hoje eu e você o somos, ia até o altar e colocava lenha para que aquele fogo, que é o próprio Espírito habitando dentro de nós, não se apagasse. A nossa função é manter, é fazer a manutenção. A 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19, Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. Ou seja, esse fogo pode sim ser apagado. Então, como bons sacerdotes que somos, Juliane, mas eu não sou. Hoje é dia de se tornar. Como bons sacerdotes que somos, a nossa função é ir até o altar, colocar lenha para que o fogo continue queimando. Porque o fogo, ele é o combustível. Ele é o combustível. A palavra apagar, nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, ela traz para nós uma ideia de apagar encharcando de água. Sabe, queridos, eu não sei como foi o seu dia hoje. Você também não sabe como foi o meu dia hoje. Mas manter o altar aceso independe do dia. Manter o altar aceso é uma responsabilidade de todo aquele que nasceu de Deus. Manter o coração aquecido, incendiado,
manter o zelo por Deus com fervor, manter a água fervendo, é uma função nossa, é uma responsabilidade nossa. Sabe, nós sabemos que estamos aqui desfrutando da unção coletiva, e isso é glorioso. Mas, querido, você pode fazer deste culto o melhor culto da sua semana, e não precisa de uma imposição de mãos para isso. Você não precisa de uma palavra mais rebruscada. Você não precisa que eu grite no microfone. O que você precisa é pegar essa lenha que você está deixando guardada e colocá-la sob o altar. Hoje eu e você somos os sacerdotes. Somos o altar. O Espírito Santo é o fogo. E o que nós precisamos fazer? Colocar combustível. Dentre muitos combustíveis que nós podemos usar, muitas lenhas, por assim dizer, eu quero só ressaltar uma com você. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero que a gente converse um pouquinho sobre temor. Se você pegar no dicionário, a palavra temor, ela sempre vai estar atrelada ou conectada com algo que te cause medo, espanto, pavor. Mas, estudando um pouquinho mais sobre isso, nós vemos que a palavra, quando está sendo designada a temer ao Senhor, quando está inclinando para o temor de Deus, ela está falando de um tipo de vida reverente. E então, o proverbista está dizendo para nós que o temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria. Ou seja, uma vida bem equilibrada, uma vida administrada, uma vida que caminha de acordo com a vontade de Deus, ela começa com o temor. Salmos 112, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem muitos outros versículos que ressaltam isso. A primeira vez que a palavra temor aparece está em Gênesis 22:12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora seis que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. A palavra temor aparece nesse texto. Existe um conceito na teologia em que, se a gente precisa entender um termo na Bíblia, a gente precisa ver aonde foi a primeira vez em que ele foi mencionado. A primeira vez em que a palavra temor foi mencionado foi em Gênesis 22:12. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é: Deus deu a Abraão aquilo que ele pediu, o filho de sua alegria. E agora, quando Abraão tem uma certa idade, Deus pede a Abraão o filho de volta. Então eles sobem a montanha, levam a lenha, levam o combustível, tem uma brasa ali, só não havia sacrifício. A ordem de Abraão para os moços é: fiquem aqui, porque a gente vai subir para sacrificar a Deus e vamos descer. Percebe que Abraão estava crendo que Deus era capaz de ressuscitar seu filho e não de impedir de sacrificá-lo. Em momento nenhum vemos Abraão mudando de ideia, pensando que não, eu acho que Deus, eu vou convencer Deus a não fazer isso comigo não. Não, sobem os dois. Chega lá, Abraão coloca o filho sobre o altar. E então o anjo do Senhor, então
esse termo, o anjo do Senhor, todas as vezes que você lê na sua Bíblia, o anjo do Senhor, você vai ver uma teofania, ou uma aparição do Cristo antes do tempo. O anjo do Senhor diz para Abraão: não precisa sacrificar, porque agora eu sei. Quem? O Cristo sabia que Abraão era capaz de sacrificar o seu filho. Não, agora eu sei que você temes a Deus. Então, temor também está inteiramente ligado não apenas à reverência, mas à obediência. Quando tememos ao Senhor, obedecemos a sua palavra. Quando tememos ao Senhor, estamos dispostos a nos submeter àquilo que Ele tem para nós. E no mundo de hoje, na vida de hoje, nos evangelhos que se apresentam por aí, esses outros evangelhos baseados em doutrinas de demônios, não baseados na palavra, dizem que você pode viver com Deus, mas você pode viver a sua vida velha. E tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você pode amar a Deus e tá tudo bem. Você pode continuar fazendo X e Y, não tem como. Deus não divide seu espaço com ninguém. Nós vemos em Atos um casal que tenta enganar Deus. Barnabé pega um terreno grande, vende aquele terreno e entrega aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira olham e viram que a atitude de Barnabé trouxe para ele popularidade. Então, com a intenção errada, vamos fazer o mesmo. Pegam o seu terreno, vendem, mas ao invés de entregarem tudo, entregam parte. E uma parte eles guardam, a outra eles entregam aos pés dos apóstolos. E então Pedro, cheio do Espírito Santo: vocês estão achando que vão continuar enganando Deus? Ele pergunta para Ananias. Ananias não diz a verdade e Ananias cai morto. Ele pergunta para Safira. Safira continua mantendo a mentira e ela também cai morta. Nós estamos falando da nova aliança. Nós não estamos falando da antiga. Nós estamos falando do Espírito Santo habitando agora em todos os corações. E a Bíblia diz que por conta dessa situação, grande temor sobreveio sobre todos aqueles que estavam ali. E depois disso, uma onda de poder e milagres aconteceu. Então alguém tem que morrer? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o temor do Senhor, ele precisa ser o cerne da nossa vida. Porque quando Pedro faz a pergunta: por que vocês estão enganando o Espírito Santo? Essa palavra enganar é desafiar. É de forma irreverente desafiar Deus. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. O irmão John Bevere, ele tem um livro, Temor do Senhor, também te recomendo a ler. E ele conta um testemunho que ele vai visitar um pastor na prisão. E ele pergunta para esse pastor: pastor, o que fez você cair e chegar aqui? Você deixou de amar o Senhor? E esse pastor disse para ele: não, pastor John, eu não deixei de amá-lo, eu deixei de temê-lo. A Bíblia nos diz que que devemos chegar com confiança ao trono da graça, não com irreverência. Deus é o nosso Pai, é nosso amigo, mas Ele continua sendo Deus. E eu
creio que é o Espírito Santo comunicando as mesmas coisas ao seu povo nesses últimos dias, que o temor do Senhor vai começar a crescer. Nossos corações vão ser tomados de temor. Por quê? Porque Jesus está voltando e Ele não vai buscar uma igreja irreverente. Muito pelo contrário, Ele vai encontrar uma noiva piedosa. Esse domingo, você deve estar pensando, é porque você está falando que você é jovem, cheia de fogo. Mas hoje, na saída de casa, o Espírito Santo me lembrou. Esse domingo que passou, eu tive o prazer de conhecer uma senhora de 88 anos, Dona Elza. Nos sentamos à mesa e a gente comendo, e então começamos a compartilhar do Senhor. Meus irmãos, aquela senhora queima há 88 anos. Porque o temor que sobreveio a nós naquela mesa, há anos eu não via isso em outro lugar. Há 71 anos servindo ao Senhor sem olhar atrás. Encheu o nosso coração de temor. Sabe, ela não colocou as mãos sobre a minha cabeça, mas eu tenho certeza que ela compartilhou um pouquinho da brasa que tinha no coração dela e jogou nos nossos corações. Sabe, queridos, nós precisamos acordar aquecidos. Aí você deve pensar, Juliane, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Deixe as pressões falarem alto, que o seu altar não deixe de estar cheio de fogo por conta de pressão. Querido, quando você está no meio do fogo, você não ouve barulho de nada. Eu quero que a gente comece a encerrar com uma fala de um ministro wesleyano, Samuel Chadwick. Ele diz assim: as pessoas cheias do Espírito estão ardendo em chamas para Deus. Elas amam o Senhor com um amor incandescente. Elas o servem com uma fé que incendeia e uma devoção que consome. Elas odeiam o pecado com uma ferocidade que queima. Alegram-se com uma alegria que irradia. O amor é aperfeiçoado no fogo de Deus. Querido, se você está queimando por Jesus, sua alma precisa arder em chamas. O seu amor precisa ser incandescente. A sua fé precisa incendiar. E o que é fazer um incêndio? É quando você está naquela fila de banco, aonde o espírito de incredulidade paira, porque é dia de pagar conta. E você, a nossa irmã Dona Elza, gente, ela contou um testemunho falando de dívidas que ela tinha. E ela descia de madrugada, pegava aquelas dívidas e começava a dançar e confessar a palavra e incendiar aqueles boletos. De forma que Deus era tão abundante na vida dela, que hoje a sua vida incendiada incendiou a vida dos seus filhos, dos seus netos, e eu creio que vai incendiar a nossa. A Bíblia fala não, desculpa, eu falo tanto da Bíblia que os historiadores vão contar que John Wesley, ele era o 14º filho de 15 filhos. A mãe dele tinha muitos filhos. E acontece um incêndio naquela casa, todos muito pequenos, todos os filhos saem e só John Wesley ficou. Então a vila começa a tentar ajudá-lo e conseguem salvar esse menino. Nesse momento a sua mãe tem uma percepção espiritual e o Espírito diz a ela: este é um tição tirado do fogo. E então aquela mulher dedicou a sua vida a incendiar a vida dos seus filhos, a saber, John
e o seu irmão, que também compôs todo o inário cristão. Mais de 300 louvores. Não tinha Spotify certo, querido. E aí, ele foi crescendo, foi conhecendo a palavra. E então ele foi submetido ao batismo do Espírito Santo. Ele foi incendiado em sua fase adulta. As igrejas fecharam as portas para ele. Sabe para onde é que ele foi? Ele foi para as praças. E uma das suas falas é: ou você esteja queimando, ou você queima seu sermão. E as pessoas dizem que ele era um fogo ambulante, um fogareiro fumegante, um homem que vivia incendiado por Deus. Querido, isso não está longe de nós. Isso não está longe da nossa vida. Nós podemos sim viver uma vida incendiada. Hoje eu fui me lembrar que eu fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Por quê? Porque eu queria aquele fogo. Eu não deixei de ser criança. Eu continuei sendo criança, mas tinha uma chama agora ardendo no meu coração. E essa chama nunca me permitiu olhar para trás. Uma vez que eu e você somos marcados pelo fogo. Não adianta, querido, Deus te marcou. Ainda que essa chama possa se tornar uma brasinha bem baixinha, quando você chega, quando você entra por essas portas, tem lenha em todo lugar. Tem lenha aqui, tem lenha aqui, tem lenha, tem lenha, tem lenha. Você se aproxima de alguém que tem muita lenha e você acaba sendo afogueado juntamente com ela. Por quê? Porque o fogo precisa arder continuamente. É todo dia, querido. É você sair incendiado lá no teu trabalho para botar o capeta para fugir. Que o dia que ele vier como um touro, você vai como um fogareiro fumegante. Você queima a cara dele. Querido, tem dia que você não tem como dizer: ô, seu diabo, por favor, por gentileza. Se possível. Não, querido. Tem dia que você tem que tacar fogo na cara dele para ele sair. Eu e você somos sacerdotes. Temos combustível suficiente para não permitir que a nossa chama se apague. E o que nós temos que fazer? Colocar lenha no altar. Ah, Juliane, mas eu tô tão desanimado, tão cansado. Querido, vai lá para aquele lugar que Deus chama de secreto. Já ouviu falar? O Waze não dá não, mas seu quarto dá lá. Entra no quarto e vai para esse lugar chamado secreto. Vai lá no secreto. O que você tem para entregar? Juliane, eu só tenho para entregar desânimo. Então joga esse desânimo no fogo. Ah, eu só tenho para entregar dor. Pega essa dor hoje e joga no fogo, que ela vai virar alegria, vai mudar, Jesus vai te incendiar de alegria. Mas às vezes a gente quer pegar essas coisas que Cristo já nos libertou e mantê-las como, sabe, acessório de bolso. Querido, você não é fogo por indução. Você é chama viva. Você não é isqueiro. Você é chama viva. Por que fogo por indução? Porque fogo por indução esquenta, mas não incendeia. É como eu falo para os adolescentes lá: vocês são luz e não luz de LED. Por quê? A luz de LED, ela não clareia, ela dá conforto. Agora a luz ilumina. Nós somos sal e não pimenta do reino. Hoje eu tô boa no trocadilho, tá dando certo. Querida, a nossa vida precisa ser incendiada. A gente não pode mais ser aquele crente que se chateia com um crente que vive feliz. Desamarra
Morre essa cara em nome de Jesus, meu irmão. Jesus morreu por você, ressuscitou com você, colocou você lá ao lado dele, dentro dele, à destra. Deu a você um novo nome, uma nova vida, te deu prosperidade, te deu paz. Querido, não tem motivo maior para se alegrar. Te deu fogo. Como dizem os meus irmãos do manto, essa cara de maracujá seco sai em nome de Jesus. Você não sabe do que eu estou passando, você também não sabe, querido. Mas todo dia eu estou desejando, eu vou botar isso aí no fogo. Meu coração quis se entristecer. Muitos desafios pela frente. E ao invés de ver como trampolim, eu vi como obstáculo. Parei, olhei, falei, diabo, acho que você tem razão. Minha chaminha começou a apagar. Até que eu encontrei uma irmã que estava incendiada. Ela pegou a lenha que ela tinha, ela tacou em mim. Quando eu voltei, eu falei, diabo, não, sai. Isso aqui vai virar trampolim agora em nome de Jesus. Acabou, querido. Você já venceu? Tô vencendo, tô chegando lá. Em Cristo eu já sou mais que vencedora. Mas enquanto não se manifestar, eu não vou deixar de queimar. Eu não vou deixar de colocar lenha. Eu não vou deixar de colocar lenha. E querido, isso é uma questão de disciplina. Eu não acordo todo dia, acho que vou ler 3 livros hoje. Não. Nossa, que vontadinha de orar 5 horas. Não. Ministério de música já pode ir subindo? Não, eu não acordo assim. Só você vira que ela diz que acorda. Então reparte a lenha com a gente, né, meus irmãos? Aleluia. Mas eu não acordo assim. Mas eu comecei a entender que eu preciso. Eu não acordo sentindo. Mas o justo não vive pelo que sente. Eu vivo por fé. Eu vivo por fé. E a minha fé precisa incendiar. Então eu preciso colocar lenha nesse lugar. Até que eu esteja pegando fogo de novo. E quando acaba o sacrifício e a fumaça deixou de subir, eu vou lá na minha madeireira. A Bíblia fala que nós temos um bom depósito. É por isso que nós precisamos ler a palavra todos os dias. Porque na hora que aquela brasa quer apagar, vai lá na madeireira, lá no seu homem interior, aonde o bom depósito de Deus está bem, com tudo ali guardadinho. Vai lá na tua madeireira, pega aquela linha, coloca lá de novo no altar. E quando as situações forem maiores, aí, meu querido, você bota o diabo para morrer, você pega fogo no teu corpo todo. Você vira o super fogo, o tocha humana. Aleluia. Querido, é isso. Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Sabe por quê? Porque ele vê Deus, que é fogo consumidor. É por isso que os seus olhos estão incendiados. Porque ele está olhando para aquele que é fogo. Deus é fogo. Está escrito. Que tal a gente incendiar nossos olhos também? Elevando os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Sabe? Essa canção que eles vão cantar fala sobre o contexto de um homem que parecia ser impulsivo, mas ele entendeu quem era Cristo. E naquele tempestade, naquele meio complicado,
eles observam que vem alguém andando sobre as águas. E ele ainda não sabia que aquele homem era o Cristo. Mas qual era a maneira que Pedro tinha de reconhecê-lo? Por aquilo que ele dizia. Como é que você me prova isso? Vamos para o primeiro milagre de Jesus. Ele pede o barco de Pedro emprestado, ele prega, e depois ele fala assim: vamos lançar as redes. E então Pedro vai dizer: olha, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. O milagre aconteceu. Qual era a maneira que Pedro tinha de reconhecer que aquele homem não era um fantasma? Lança uma palavra para que eu vá. Oh, aleluia. E qual é a palavra? Vem. Então Pedro começa a sair do barco e percebe que ele está andando sobre as águas. Enquanto ele estava sendo guiado pela voz da palavra, ele não caiu. Mas a Bíblia diz que ele percebe o barulho do vento e da tempestade. Quando os seus ouvidos já não estão mais atentos para a voz, ele começa a cair. E então ele pede para Jesus: me socorre. Cristo pega de volta. E não está na Bíblia, mas você acha que Pedro e Jesus voltaram para o barco de que forma? Nadando? Eles voltaram andando, querido. Enquanto a palavra for o seu guia, for o combustível para que você mantenha o altar aceso. Ah, querido, pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir, olha, o mesmo Deus que acalma o mar te chamou para andar sobre as águas. Leonard Ravenhill diz assim, e eu termino com essa citação: quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo do inferno. Querido, se você teme ao Senhor, não há por que temer a mais nada. É Ele quem te chamou para viver essa vida incendiada, aonde você vai levantar todos os dias pela manhã, e ainda que a circunstância pareça completamente contrária, você vai pegar a lenha que tem dentro de você, você vai se encher dessa madeira e você vai deixar que ela suba, 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 que o fogo arda sobre o altar continuamente. Aleluia. Você pode ficar sobre seus pés. Nós estamos cheios de combustível. Você vem pra cá todas as quintas, você está no discipulado, você vem para o culto e você é cheio de combustível. Querido, tem madeira aí dentro, então bota essa madeira no fogo. Tem lenha dentro de você, então bota essa lenha no fogo. Aleluia. Cesse os barulhos externos que estão te impedindo de andar sobre as águas. Juliane, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E se eu estou caminhando por esse caminho, é porque alguém precisa entender que o mesmo Deus que coloca a lenha em você te chamou para andar sobre as águas, te chamou a viver uma vida de fé que incendeia. Quem estiver do seu lado vai ser incendiado, vai ser incendiado. Uma fé que incendeia. Uma fé que incendeia. Não, querido, não vamos permitir. Não vamos permitir mais que sejamos conhecidos por aqueles que vão caminhando e chorando. Não. Isso é assunto do passado. Nós somos aqueles que têm uma fé incendiada. O coração aquece.
aquecido, fervor, zeloso. Como Paulo disse a Timóteo, reaviva o dom que há em você. O que é que você precisa reacender? Essa é a noite de você reacender a chama. Juliane, a chama da comunhão está apagada, então reacenda. Nós estamos no meio da unção coletiva, e aquilo que uma pessoa não pode fazer, a unção coletiva, ela pode fazer. Ore em outras línguas, meu irmão. Ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Vamos, comece a acender a sua brasa. Em nome de Jesus. E você ora em outras línguas. Enquanto o louvor canta, você vai orando em outras línguas. O que é que você precisa, querido? Aonde precisa ser reavivado? O Espírito Santo de Deus é fogo, e Ele está aqui para reacender. Reconheço o seu olhar, recebo o convite, e Ele me chama para andar sobre a... Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.